Meu amigo vascaíno, segura essa porque a quinta-feira amanheceu daquele jeito em São Januário, com novidade forte nos bastidores do nosso Vasco da Gama. A movimentação é grande e o clube já trabalha pesado para definir o elenco da próxima temporada. E olha, tem nome novo surgindo no radar do Gigante da Colina, um jogador que pode pintar a qualquer momento, e com o aval de ninguém menos que Fernando Diniz. Sim, o comandante já deu o sinal verde e parece animado com a possibilidade desse reforço vestir a camisa cruz-maltina. O nome é Juan Sanabria, um uruguaio de apenas 25 anos, mas com bagagem de gente grande. Versátil, habilidoso, dono de um chute forte e de uma leitura de jogo impressionante, o cara pode atuar tanto na lateral esquerda quanto no meio-campo, sendo aquele jogador coringa que qualquer técnico adora ter à disposição. O torcedor que acompanha o futebol internacional talvez já tenha ouvido falar dele, porque Sanabria surgiu muito novo nas categorias de base do Nacional, um dos gigantes do Uruguai, e logo despertou o interesse do Atlético de Madrid, que levou o garoto para a Espanha em 2018. Desde então, ele vem construindo uma trajetória sólida no futebol europeu e mexicano, passando pelo Real Zaragoza e se firmando como capitão do Atlético San Luis, um dos times mais competitivos do México nos últimos anos. E não é por acaso que o Vasco está de olho nesse jogador. O departamento de futebol, sob o comando de Edmar Lopes, vem trabalhando com uma estratégia clara de mercado, buscar atletas com experiência internacional, mas que ainda tenham espaço para crescer e agregar qualidade técnica ao elenco. Foi assim com algumas das contratações da última janela, e a ideia é repetir o sucesso agora. Fernando Diniz teria aprovado o nome justamente por causa da versatilidade de Sanabria. O treinador quer jogadores capazes de se adaptar ao estilo dinâmico e intenso que ele gosta de aplicar, e o uruguaio se encaixa perfeitamente nesse perfil. Com a bola nos pés, ele tem bom passe, sabe construir desde a defesa e ainda tem a capacidade de chegar na frente com perigo. Sem a bola, é disciplinado taticamente e entrega muito em recomposição. É o tipo de atleta que faz a diferença em competições longas e equilibradas como o Campeonato Brasileiro. Mas não é só de reforço que o torcedor do Vasco tem falado nos últimos dias. Pablo Vegetti, o argentino que passou de alvo de críticas a herói recente, voltou a ser o centro das atenções. Depois de um período de jejum, o atacante reencontrou o caminho dos gols e fez as pazes com a torcida, marcando 2 vezes na vitória sobre o Red Bull Bragantino. Foi o suficiente para reacender o debate sobre sua renovação de contrato, já que ele tem vínculo com o clube até o fim do próximo ano. E olha que há pouco tempo muitos pediam sua saída. O futebol é mesmo curioso. Vegetti, aos 37 anos, vive um momento de superação. Ficou quase 3 meses sem balançar as redes com a bola rolando e chegou a ser bastante questionado, mas mostrou personalidade, calou as críticas e voltou a decidir jogos. São 26 gols na temporada, 2 assistências e uma média de participação ofensiva que o coloca entre os artilheiros do país. Mesmo assim, há divergências dentro do clube sobre seu futuro. Enquanto alguns defendem a renovação imediata como forma de reconhecimento, outros acreditam que é cedo para discutir isso. A idade pesa e o planejamento da diretoria parece focado em uma renovação gradual do elenco. Uma fonte interna, inclusive, teria afirmado que neste momento não existe tratativa concreta para estender o contrato do atacante. A prioridade, segundo essa visão, é mantê-lo motivado e avaliar seu desempenho ao longo do próximo ano antes de tomar qualquer decisão. Faz sentido, afinal o próprio Vasco passou por experiências recentes em que renovações antecipadas acabaram pesando no orçamento do clube. Mesmo assim, é inegável que Vegetti representa algo especial dentro do elenco. Ele é um líder natural, tem carisma, e dentro de campo é aquele jogador que briga por cada bola como se fosse a última. Sua presença contagia os companheiros e a torcida sente isso. É o típico jogador que pode não ser o mais técnico, mas é o mais comprometido. E o torcedor valoriza demais quem veste a camisa com essa entrega. Por isso, a discussão sobre sua permanência ainda vai render bastante. Enquanto isso, o nome de Juan Sanabria continua ganhando força nos bastidores. A diretoria entende que é uma oportunidade de mercado interessante, já que o jogador está em final de contrato no México, o que facilitaria uma negociação sem custos de transferência. O projeto do Vasco, inclusive,
pode ser um atrativo importante para ele, já que a visibilidade do futebol brasileiro é muito maior do que a do campeonato mexicano, especialmente em um ano pré-Copa do Mundo. Sanabria é constantemente convocado para a seleção uruguaia e sabe que jogar em um clube tradicional como o Vasco pode colocá-lo ainda mais em evidência. Fernando Diniz gostou muito da ideia de contar com um jogador tão flexível taticamente. O treinador já vem testando formações alternativas, e a chegada de um atleta como Sanabria permitiria montar esquemas mais agressivos, com laterais que se transformam em meias durante a fase ofensiva. Além disso, a capacidade de o uruguaio atuar também como ponta esquerda abre espaço para variações durante os jogos, algo que o técnico valoriza demais. É um reforço que não chega apenas para compor elenco, mas para oferecer novas possibilidades de jogo. Nos bastidores, a conversa é que o Vasco tem mantido contato constante com representantes do jogador e que as tratativas evoluem de forma cautelosa, respeitando o momento do clube e a necessidade de planejamento financeiro. A diretoria quer evitar erros do passado e aposta em negociações sustentáveis, que não comprometam o orçamento. Mesmo assim, o torcedor pode se animar, porque o nome de Sanabria realmente agrada a todos os setores do futebol cruzmaltino. A ideia é fechar um pré-acordo ainda antes da abertura da próxima janela de transferências, o que garantiria tempo hábil para adaptação e planejamento. Essa movimentação mostra o quanto o Vasco está mudando sua postura no mercado. Se antes o clube esperava as oportunidades surgirem, agora parece agir com antecedência, analisando perfis e mapeando atletas com potencial técnico e boa relação custo-benefício. O trabalho de Admar Lopes, nesse sentido, tem sido elogiado. Ele foi responsável por conduzir negociações complexas na última janela e agora mostra que o planejamento para 2026 já começou. O torcedor sente essa diferença e percebe que há uma estratégia por trás das decisões, o que traz confiança e expectativa positiva. E se tem uma coisa que o vascaíno gosta, é de ver o clube se movimentando, mostrando ambição, mirando alto. Juan Sanabria é o tipo de reforço que empolga, porque traz não apenas qualidade, mas também uma mentalidade vencedora. O cara é capitão do time no México, tem espírito de liderança e é reconhecido por ser um jogador comprometido, algo que combina com o perfil que o Vasco busca para seu elenco. O torcedor pode esperar um jogador que chega para brigar por posição e elevar o nível de competitividade do grupo. Enquanto isso, Fernando Diniz segue acompanhando tudo de perto. O treinador sabe que terá um desafio grande pela frente e quer montar um elenco equilibrado, com juventude e experiência. Ele enxerga em Sanabria uma peça importante para dar mais dinâmica ao lado esquerdo do campo, onde o Vasco teve certa instabilidade ao longo do ano. E ao mesmo tempo, acompanha de perto a evolução de Pablo Vegetti, que reencontrou o caminho dos gols e pode ser decisivo novamente nas rodadas finais. É esse o clima no Vasco da Gama neste momento, bastidores quentes, mercado ativo e um time que volta a despertar otimismo no torcedor. Depois de temporadas turbulentas, o clube parece enfim encontrar um caminho de estabilidade e planejamento. As peças começam a se encaixar, e o trabalho que vem sendo feito nos bastidores começa a dar resultado. O torcedor vascaíno pode se animar, porque vem coisa boa por aí. O nome de Juan Sanabria é só o começo de uma lista que promete agitar o mercado nas próximas semanas, e o gigante da colina parece disposto a entrar forte nessa briga por reforços. E o que mais chama atenção, meu amigo vascaíno, é que essa movimentação do Vasco não acontece por acaso. Existe um planejamento sendo colocado em prática, uma ideia clara de como o elenco precisa evoluir para brigar de igual para igual com os principais times do país. A diretoria entendeu que não dá mais para montar um grupo apenas pensando em nome, é preciso pensar em encaixe, em características complementares, em jogadores que se adaptem ao estilo de jogo e à intensidade que o técnico Fernando Diniz exige. É por isso que o nome de Juan Sanabria empolga tanto, porque ele representa exatamente essa nova filosofia, jogador moderno, multifuncional e acostumado a jogar sob pressão. O uruguaio é aquele tipo de atleta que não se esconde, tem personalidade, é técnico, mas também brigador. E essa mistura é tudo que o Vasco precisa nesse momento de reconstrução. Dentro de campo, Diniz busca um time com mais mobilidade, mais aproximação e capacidade de sustentar o ritmo durante os 90 minutos. E, convenhamos, isso exige atletas com fôlego e consciência tática.
Juan Sanabria é um desses caras. Quem acompanha o futebol mexicano sabe que ele é um dos jogadores mais regulares do Atlético San Luis, com presença constante tanto na defesa quanto na construção ofensiva. Não é à toa que se tornou capitão tão jovem, algo raro para um estrangeiro em uma liga competitiva. O uruguaio é daqueles que assumem responsabilidade, conversa, orienta os companheiros e mantém o foco o tempo todo. Essa mentalidade agrada demais a Fernando Diniz, que sempre valorizou o perfil de liderança dentro do elenco. Enquanto o nome de Sanabria ganha força, a situação de Pablo Vegetti continua sendo discutida. O atacante argentino vive um dos momentos mais comentados da temporada. Depois de um jejum que parecia interminável, ele reagiu e mostrou que ainda tem muito a entregar. Foram 2 gols decisivos, muita raça e aquele espírito guerreiro que o torcedor tanto admira. Só que por trás desse bom momento vem a dúvida: será que vale a pena renovar o contrato de um jogador de 37 anos? Internamente, as opiniões estão divididas. A comissão técnica reconhece o valor de Vegetti como referência e liderança, mas também entende que o clube precisa pensar em um futuro mais jovem, com atacantes que possam render por mais tempo e garantir continuidade ao projeto. A diretoria, por sua vez, age com cautela. O discurso é de que não há pressa, que o contrato atual vai até o fim do próximo ano e que qualquer decisão deve ser tomada no tempo certo. E isso é positivo. O Vasco aprendeu da forma mais difícil que decisões apressadas podem custar caro. Hoje, o clube busca equilíbrio, tanto técnico quanto financeiro. Por isso, ainda que a torcida peça a renovação imediata, os bastidores indicam uma postura mais analítica. A ideia é ver como o atacante se comporta durante a próxima temporada, avaliar seu desempenho físico e técnico e, a partir daí, decidir o melhor caminho. Mesmo com esse cenário, é inegável que Vegetti tem papel importante dentro do grupo. Ele é o espelho para os mais jovens, o cara que cobra, incentiva e mostra o peso da camisa cruz-maltina. Essa entrega contagia, e isso é um valor que vai além das estatísticas. O torcedor sabe que pode contar com ele em momentos decisivos, e isso já faz dele uma peça fundamental. Mas o futebol é feito de ciclos, e talvez o grande desafio do Vasco agora seja equilibrar respeito pela história e visão de futuro. Enquanto tudo isso acontece, Admar Lopes segue mapeando o mercado. O dirigente vem monitorando diversas opções, inclusive alguns nomes que atuam na Europa e podem chegar por empréstimo, assim como aconteceu com outras contratações recentes. A estratégia é clara: buscar jogadores com contrato em fase final ou com poucas oportunidades nos clubes de origem, que possam chegar com custo reduzido, mas com potencial de alto rendimento. É uma forma inteligente de fortalecer o elenco sem comprometer o orçamento. O torcedor percebe que o Vasco mudou de postura. Saiu daquela fase de desespero, em que contratava sem planejamento, para um momento mais estruturado, em que cada reforço é pensado estrategicamente. E o nome de Juan Sanabria simboliza isso. Um jogador jovem, com bagagem internacional, que pode ser utilizado em mais de uma posição e que ainda tem margem para valorização. É um perfil que combina com o novo projeto do clube, que pretende unir experiência e juventude em um grupo competitivo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um verdadeiro burburinho tomou conta do mundo do futebol brasileiro nesta terça-feira. O ex-jogador Romário, conhecido tanto por sua habilidade dentro de campo quanto por suas declarações contundentes fora dele, teria deixado escapar uma informação que deixou torcedores e dirigentes de orelha em pé: a Crefisa, gigante do mercado financeiro e patrocinadora de peso do futebol nacional, estaria de olho na compra da SAF do Vasco da Gama. A notícia, que ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes, ganhou força depois que Romário, durante uma conversa descontraída em um evento esportivo no Rio de Janeiro, comentou sobre o interesse de investidores em clubes tradicionais, citando o Vasco como um dos alvos mais cobiçados. Tem gente muito grande querendo entrar no Vasco, e pelo que eu sei, a Crefisa está sim interessada. Vamos ver se eles fecham negócio, teria dito o baixinho, em tom que misturava empolgação e cuidado para não se comprometer. Nos bastidores, a especulação já movimenta redes sociais e grupos de torcedores, com opiniões divididas.
Alguns enxergam na possível aquisição uma chance de resgatar a competitividade do clube, que nos últimos anos sofreu com crises financeiras e administrativas. Outros, mais céticos, lembram que rumores envolvendo grandes investidores no futebol brasileiro nem sempre se concretizam, e que ainda há muita burocracia envolvida na compra de uma SAF, sem falar nas negociações internas do Vasco que podem ser decisivas. Fontes próximas ao clube garantem que, mesmo sem confirmação oficial, conversas preliminares com investidores não seriam surpreendentes. A Crefisa, que já atua em outros esportes e clubes com grande investimento em marketing, poderia oferecer uma injeção de recursos capaz de reestruturar o Vasco, desde o elenco até a infraestrutura. Entretanto, o clima é de cautela. Enquanto torcedores sonham com reforços de impacto e um futuro promissor, dirigentes mantêm sigilo absoluto, evitando que o rumor se transforme em pressão pública ou crise interna. Enquanto isso, nas redes, hashtags como #Crefisa no Vasco e #Rumor do Baixinho ganham força, mostrando que, independentemente do desfecho, a notícia já cumpriu seu papel de agitar o ambiente futebolístico. Resta agora acompanhar os próximos capítulos dessa história que mistura futebol, dinheiro e expectativa. Será que o Vasco finalmente terá um investidor de peso capaz de mudar sua trajetória? Ou tudo não passa de mais um rumor envolvendo grandes nomes e promessas de bastidores? O tempo dirá, mas, por enquanto, os torcedores vascaínos têm motivos para se animar, e os curiosos do futebol brasileiro, para especular. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.